Olá, meus amados do YouTube, sejam bem-vindos a este canal. O canal é de Nova Aliança. Se inscreva neste canal, dê um like nesse canal, para que esse canal venha crescer e alcançar mais gente, mais vidas que estão acorrentadas, algemadas dentro de um açapão. Meus amados, eu peço licença a você para entrar no celular, para juntos nós degustar um pouco deste pão que vai ser servido agora. Então, meus amados, como eu sempre tenho falado, este é o pão que tem nos alimentado e vai continuar nos alimentando. Este é o pão que tem feito nos crescer espiritualmente e tem nos mostrado quem é Deus e quem somos nós. E aonde que nós estamos sentados? Na palma da mão do Pai, aonde de lá ninguém pode nos tirar de lá. De lá ninguém alcança. É lá que nós estamos sentados. Então, meus amados, eu vou pedir para você acompanhar junto comigo na sua Bíblia, abra a sua Bíblia, porque o título da nossa palestra de hoje é A Carta de Cristo a Ser Vivida. Mas eu quero que vocês tenham um pouco mais de paciência comigo, que eu quero fazer aqui como eu gosto de fazer, né? Sempre um raciocínio antes. A pessoa já ir para a palavra com um raciocínio bem trabalhado, já aberto, né? Com um raciocínio já bem manejado. Eu quero expor aqui um raciocínio que eu tive esta semana, para mostrar para as pessoas por que os crentes têm medo de Deus. Os crentes têm medo de Deus, mas não têm temor. E era para acontecer o quê? Que eles tinham que ter temor e não medo. Mas eles estão inversos. Eles têm medo e não têm o temor. Porque se os crentes tivessem temor de Deus, em Deus, eles não vendiam o nome de Deus a qualquer preço dentro dessas chamadas igrejas aí. Vendo o nome de Deus, tudo eles vendem. Põe o nome de Deus e vende. É copo d'água, é fita amarrada no braço, é cordão, é rosa, é porta. Tudo é vendido com o nome de Deus dentro das chamadas igrejas. Então são pessoas, são crentes que não têm temor de Deus, eles têm medo. Mas por que eles têm medo? Porque não conhecem Deus. Se eles conhecessem Deus, eles não tinham medo, eles tinham temor. E eu quero saber o raciocínio, é assim que acontece. Eu fiz um raciocínio aqui, eu escrevi um raciocínio. Uma moça de pequena estatura, ela se casa com um homem grande, desses que a turma chama de armário, né? Toda mulher gosta de homem grande. Isso é verdade, né? Se eu tiver errado, vocês me ajudam aí. Toda mulher gosta de homem grande, porque eu não sei explicar. Toda mulher gosta de homem grande. Essa é a verdade. Mas essa mulher, essa moça de pequena estatura, se casa com um homem grande, aí começa uma vida juntos, né? No decorrer dessa convivência a dois, sempre há discussão, porque é normal em todo casal ter discussão. E a verdade é que no meio dessa discussão, né, que eles têm, eu digo a maioria dessas discussão aí, discussão, né? Sempre tem umas mais agredidas, mais fortes, né? Que muitas das vezes chega até atração física, né? Mas a mulher, mesmo sendo de pequena estatura, ela não tem medo do marido. Por quê que ela não tem medo do marido? Ela enfrenta o marido até na mão, ela é capaz de sair com o marido grande. Por quê? Porque ela é casada com ele, ela conhece ele, tem intimidade com ele.
Então ela perde o medo, por ela ter intimidade com ele, conhecer ele, ter intimidade com ele, ela perde o medo do marido. Ela tem um certo temor, não trai, não faz essas coisas, né? Tenta cuidar do marido o melhor possível. Ela tem um temor de mulher para com o marido. Mas ela não tem o quê? Medo. Porque se ela saísse na rua e um homem, não precisa nem ser do tamanho do marido dela, fosse partisse para o lado dela, ela corria. Porque ela tinha medo. Porque ela não conhece aquele outro homem. Mas o marido dela ela conhece. Então ela não tem medo do marido. Ela tem um certo temor. E que era para acontecer essas coisas com a igreja. Se a igreja conhecesse Deus, ela não tinha temor de Deus. Porque Deus é espírito. Então, Deus é amor, é espírito. Então não podemos, quem conhece Deus não tem medo de Deus, tem temor. O temor, todos nós temos temor de Deus, né? E tem outra coisa que os crentes têm medo. E disso eles têm muito mais medo do que de Deus. Satanás. Satanás, os crentes se pela, com perdão da palavra chula, se caga com medo de Satanás. Por quê? Porque não conhece Satanás. Satanás não é um ser espiritual. O que é Satanás? A nossa carne. Os crentes precisam conhecer que o Satanás é a nossa carne. É ela que milita contra o espírito contra ela. E nunca vão fazer as pazes. Nunca vai. Então, meus amados, Satanás, a palavra Satanás, do grego, é um assunto contra. É um adjetivo contra. É Satanás. Um adjetivo contra. Um assunto contra. Assim como Deus, aliás, assim como Jesus de Nazaré nos dias da sua carne, ele falou para Pedro: sai, Satanás. Sai de mim, Satanás. Não é que Jesus estava falando que Pedro era Satanás. O Pedro estava com um assunto contra o que Jesus falou. Então, Jesus falou: sai de mim, Satanás. Por quê? O assunto de Pedro estava ao contrário do assunto de Jesus de Nazaré. Então, o povo, os crentes precisam entender que esse Satanás é a carne. Essa carne, todos nós dormimos com ela todas as noites. Então, não vamos ter medo da nossa carne. Nós temos que saber, conhecer. Se o crente conhece que é a carne, então ela vai saber vencer a carne. Por que os crentes têm medo de Satanás, que nem eu falei, se caga? Porque eles não conhecem. Satanás que é a carne. Se eles conhecessem, eles não tinham medo e sabia dominá-la. Mas por que eles não dominam a carne? Porque não conhecem a carne. Os crentes conhecem a carne assim, ó. Por que os crentes conhecem? Como que os crentes conhecem a carne? Eles vão lá no versículo 27, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, que diz que Deus fez o homem à semelhança dele. Então eles pegam esse versículo fechado e diz que Deus criou nós, essa carne aqui, à semelhança de Deus. E Deus não criou essa carne à semelhança dele. Deus não criou. O homem que Deus criou à semelhança dele não é essa carne. A semelhança, o homem que Deus criou à semelhança dele é o Espírito. O Espírito que está dentro desta carne é a semelhança de Deus. Porque Deus é Espírito. Então, se Deus é Espírito, Ele não pode ter a semelhança dessa carne. Raciocina, meus amados. Se essa carne fosse a semelhança, o que quer dizer a semelhança? O que é a semelhança disso aqui? Estou aqui o quê? Uma caneta. O que é a semelhança disso aqui? Outra caneta. Outra caneta é a semelhança dessa caneta. Então, o que Deus criou a semelhança dele?
o Espírito, porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então foi esse homem espiritual que Deus criou. E é simples de nós entendermos isso aqui. É só nós não fechar o nosso entendimento no versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis, né? Gênesis 1, 27. É só nós não fechar esse versículo e irmos para o capítulo 2, no versículo 5, 6 e 7. Nós vamos ver que o homem que Deus criou não tem nada a ver com esse. Porque esse homem aqui não foi criado. Esse homem aqui, ele foi formado do pó da terra. E os crentes não sabem decifrar isso, discerninar isso aqui, discernir isso. O que é uma criação e o que é uma formação. Os crentes não sabem. Os pastores estudam, só para enganar os crentes. Os coitados dos crentes que não entendem nada disso aqui. Os crentes não entendem nada disso aqui. Os crentes leem isso aqui como lê o jornal e tudo que o pastor fala, eles creem no que o pastor fala. Mas eles não lêem a Bíblia. Os crentes não lêem a Bíblia. Crente só é crente de Bíblia fechada. Se abrir Bíblia para os crentes, eles não entendem nada. Não é mais crente. Então está aí, meus amados. Nós não podemos fechar o nosso raciocínio no versículo 27 do primeiro, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 27, esquecendo o capítulo 2, versículos 5, 6 e 7, onde mostra claramente que o homem que Deus criou à semelhança dele não é essa carne, é o Espírito. O homem que Deus criou à semelhança dele é o Espírito, porque Deus é Espírito. Essa carne é carne, essa carne não pode ter semelhança do Espírito. Tão fácil de entender, mas os crentes fazem questão de não entender. Faz questão. Então, meus amados, abra a sua Bíblia no livro de 2 de Coríntios. Nós vamos entender agora a carta de Cristo a ser vivida. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 1 até o 3. Vamos entender isso aqui. O que é essa carta? Começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos, começamos porventura, Paulo pregando aos Coríntios, né? Porventura nós começamos de novo a recomendar nós, né? É isso que Paulo está falando aqui, bem claro, né? Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós, você viu a palavra duas vezes, a recomendar-nos a nós mesmos. Aqui, ó. Vamos ler de novo. Porventura, começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Porventura nós vamos fazer isso? Não. Aí vem aqui, a nós mesmos. Ou temos necessidade, como alguns de carta, né? Vamos entender, eu gosto de explicar as coisas bem explicadinhas. Ou temos necessidade, como alguns, de carta, de recomendação para vós outros? Ou vós sois a nossa carta? Ou de vós, né? Recomendar a outros, recomendação, carta de recomendação para vós outros, ou de vós, vós, vós sois a carta escrita
vós sois, nós somos, né? Vós, Paulo escrevendo aos Coríntios e eu falando com vocês. Nós somos a carta. Nós somos a carta. Porque o que acontece dentro das religiões por aí? Se um membro sai, por exemplo, de uma cidade para outra, tem que levar a carta, o pastor tem que dar a carta para ela apresentar lá ao outro. Mas essa carta é nós, essa carta é ela é a carta de Cristo. Não é o pastor, a carta de Cristo é nós. E vamos continuar, vamos entender mais. Vós sois a carta escrita em nosso coração. Vós sois a carta. Por exemplo, você que é um cristão, você é a carta, a minha carta. Eu olho para você, no seu falar, no seu agir, eu estou lendo você. Eu posso ler você, a carta de Cristo. Para começar, meus amados, só um pequeno entendimento aqui. Cartas, as cartas de Paulo, né? Carta e epístola é a mesma coisa. É a mesma coisa. Carta e epístola é a mesma coisa. Então nós somos a carta de Cristo. Nós somos a epístola de Cristo, porque ele escreveu na nossa mente. Então a carta de Cristo está na nossa mente. Então nós não precisamos de carta que pastor, homem, nos dê carta para levar para lugar nenhum. Porque a carta que tem que ser lida é nós. Nós somos a carta. Essa carta, você tem que olhar em mim e ver que eu sou um homem de Deus. É essa carta. Por onde você vai ver? Pela minha palavra, pela minha confissão do Evangelho e pelos meus atos. Que já os atos, você não vai ver primeiro. Em primeiro você vai ver a minha palavra. Eu começo a conversar com você, começo a falar, por exemplo, do Evangelho de Cristo. E você vai ver que essa carta sou eu, porque eu falo da carta de Cristo sem estar abrindo a Bíblia para você. Então essa é a carta de Cristo que Cristo escreveu na nossa mente. O cristão que tem a carta de Cristo, tem as epístolas de Cristo escritas na mente, ele fala, quando ele fala, você percebe que aquela pessoa é um cristão, uma cristã. Porque a palavra que sai da boca dela, você começa a ler, você entende, você vê que a pessoa é cristã. Aí se você ficar um dia com essa pessoa, se você for andar junto com essas pessoas, você vai ler também dessa pessoa as ações dela, que são ações de um cristão. Então nós somos a carta de Cristo. As epístolas de Cristo, é só a gente abrir o raciocínio. A boas novas, nós somos as boas novas. O cristão é a boas novas de Cristo. Ele nos fez novo. Ele nos fez tudo novo. Então nós somos as boas novas. Nós temos que confessar Cristo através da nossa mente, da nossa fala, da nossa língua. Então, é assim que a gente conhece um crente. Um crente, né, não se conhece quando ele anda com a Bíblia debaixo do braço. Isso aí é engano. Um crente não se conhece quando ele anda de paletó e gravata. Isso aí é um engano. Você conhece o crente quando você lê, quando ele fala, você entende que a palavra que ele está falando é uma palavra de cristã. Porque ela está falando, um crente ele não sabe falar outra coisa que não for de Cristo. Começa a pôr lei no meio, ele já sai fora. Eu sou assim. Começa a falar para mim, eu estou no meio. Assim, eu estou no meio do nossa, está se cupidando, né? Eu estou numa rodinha. Eles, numa roda de crente, por exemplo, né? Acontece roda de crente.
começa a falar de lei, de um Deus que não existe, que é Jesus de Nazaré, e começa a falar misturando lei e tudo, eu fico na minha. Eu fico na minha, porque aquela carta que eu estou lendo deles não é de Cristo. É uma carta que não é de Cristo. Eu estou lendo neles, porque eles estão falando de lei, falando de Jesus de Nazaré, que não é Deus. Então o que é que eu estou lendo? Eu estou lendo uma carta que não é de Cristo. É assim, meus amados. Então a carta, nós somos a carta de Cristo. Nós temos que pôr para fora essa carta de Cristo. A pessoa que está junto de você tem que ver essa carta, tem que ler essa carta nas suas palavras. Então vamos continuar. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações. Quanto crente eu já não vi que nas suas viagens tinha que levar uma carta do pastor. Dizendo o quê? Com essa carta do pastor, ele está dizendo o quê? Que ele é um produto do pastor. Ele não é a carta de Cristo. Ele não é um produto de Cristo. Ele não é a carta de Cristo. Ele é um produto do pastor. Porque o pastor escreveu com seu punho e tinta uma carta para ele. Falando dele. Então, o pastor falando dele. Então, é o quê? Produto do pastor. Porque a carta de Cristo está na nossa mente. Uma carta escrita com letras de sangue. Essa é a carta do cristão. A carta está escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. A carta está em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Então, meus amados, essa é a carta que nós temos que viver. O crente, ele tem que ser essa carta. O crente, o cristão, né? O cristão, ele tem que ser essa carta. O cristão, ele tem que falar com você e você lê isso nele. Lê isso nele. Lê nas palavras e se você ficar um tempinho a mais junto com ele, nas ações que ele faz no dia a dia. Essa é a carta de Cristo. Que os homens lêem. Quando você vê uma pessoa fazendo esse tipo de coisa, você vai ler que ele é um cristão. Que ele é um cristão. Essa é a carta de Cristo. Versículo 3, vamos ler até o 3, né? Versículo 3. Estando já, olha só, no tempo, há 2000 anos atrás, 2000 anos atrás, Paulo falando aos coríntios, estando já manifestos, estando já manifestos, já estava, como carta, 2000 anos atrás, o cristão já estava manifesto, como carta de Cristo, já 2000 anos atrás, como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, produzida pelo ministério de Paulo. O ministério de Paulo terminou, acabou. Então esse ministério agora é nosso. Nós temos que dar continuidade. Nós temos que dar a continuidade do que hoje, na carta de Cristo, o mundo tem que ver, olhar para você, ouvir as suas palavras e ver que é a carta de Cristo. E isso, lendo lei, você não vai conseguir mostrar isso para ninguém. Ninguém vai conseguir ler isso. A carta de Cristo na velha aliança, como pode? De jeito nenhum. Nosso ministério, escrita, não com tinta, que é escrito pelo pastor de punho, leve essa carta, apresente lá ao seu pastor onde você parar. Tá vendo? A carta que o pastor dá é explicando o produto. Esse é um produto meu. E o homem aceita por quê? Não tem um entendimento do Evangelho.
Mas quando nós lemos o Evangelho, quando nós temos entendimento do Evangelho, e nós lemos que nós somos a carta de Cristo, nós não precisamos de carta do pastor. No mistério, a carta não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Então, essa é a carta que nós temos que ter. A carta de Cristo dentro de nós, escrita na nossa mente. Então, quando o cristão tem essa carta nele, tudo que se tenta enfiar na mente dele, ele diz, não, isso aí eu não como, isso aí eu não aceito. Porque não é o que está escrito na carta que está escrito aqui. É pelo Espírito de Deus vivente. Não em tauba de pedra. Que pedras são essas? As leis de Moisés. Não é escrito em tábua de pedra, mas em tábua de carne. No nosso coração, em tábua de carne. Isto é, nos corações. Então, meus amigos, essa carta que nós temos que viver, esta carta que o cristão precisa viver, esta carta que o cristão precisa entender. O cristão precisa entender que ele não é um produto de uma chamada igreja, com placa lá, Igreja do Codofredo. Eu sou um produto da Igreja do Codofredo. Não. Nós somos a carta de Cristo. Lida, o homem tem que olhar para você, ouvir o que você está falando e entender e saber ler. Esse é um cristão. Porque o que ele está falando de Cristo. E as obras que ele faz é de Cristo, não é de Moisés. Então, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Vamos ver. No versículo 28. Porque Paulo falando aos romanos agora, né? Você vê que para cada povo, Paulo falava de uma maneira. Para os romanos, para os coríntios, ele falou que nós era cartas escritas, as cartas de Cristo, a epístola de Cristo. Nós era a novidade de Cristo. Nós era o que Deus fez de novo. Nós era novidade. Né? Nós era boas novas de Cristo. E aos romanos, Paulo estava dizendo, porque não é judeu quem é apenas exteriormente de paletó e gravata, de Bíblia debaixo do braço. Não é crente quem está de paletó e gravata e de Bíblia debaixo do braço. Não é. Não é judeu, aqui no versículo 2, né, 28. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão, a que é somente na carne. Porque a circuncisão dos judeus era o quê? Cortar a pele do pingolim. Então era na carne. Somente na carne. 29. Porém, judeu é aquele ou é interiormente. Aquele que ou é interiormente, dentro de si. Dentro de si. Porque Deus está dentro de nós. Dentro de si. Cadê nós parou? Interiormente. Circuncisão, aqui é do coração. Do coração. No espírito, no coração, no espírito. Não segundo a letra. Que letra que é essa?
do mandamento de Moisés. E com Moisés tinha que ser circuncidado. Então, Paulo está dizendo, não é circuncidado quem é apenas na carne, no exterior, na letra. E cujo o louvor não procede dos homens, mas de Deus. O louvor não procede dos homens, mas de Deus. Eu nem vou entrar no detalhe do louvor agora, senão o nosso vídeo não termina. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 8. Capítulo 8, versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei. Você vê que esse versículo 10, Paulo agora pregando já de outra maneira. Você vê que para cada cidade, para cada povo, Paulo pregava de uma maneira, segundo os costumes daquele povo. Paulo respeitava os costumes daquele povo. Paulo respeitava a doutrina daquele povo. Paulo respeitava, mas os crentes hoje, os pastores hoje não respeitam. Não respeita nada, não respeita o tempo, nem costume, nem nada. Enfia nos crentes que eles recebem. E para eles isso basta. E agora Paulo pregando aos hebreus, Paulo está pegando os hebreus aqui, uma passagem de Isaías. Uma passagem de Isaías. Paulo está trazendo uma passagem de Isaías para mostrar para os hebreus. Porque esta é a aliança que firmarei. Você vê que a palavra está no futuro, há 2000 anos atrás, ainda no futuro. Porque essa aliança não tinha sido firmada ainda. Havia outra aliança cruzando ali com essa aliança. Então ela não estava firmada. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel. Uma casa de Israel. Casa de Israel aqui não é casa a casa, é o povo de Israel. Depois daqueles dias, que dias? Que dias? Do ano 70, da guerra. Que os judeus, entre os judeus e os romanos. Então, Paulo está quase aqui fazendo uma profecia, né? Já que essa profecia de Isaías não tinha se cumprido ainda. Mas Paulo, com seu entendimento, ele via que essa profecia ia se cumprir até o ano 70. Pelo conhecimento que Paulo tinha, pelo que Jesus de Nazaré falou. Então ele sabia que a profecia ia se cumprir até o ano 70. Então Paulo está repetindo a profecia de Isaías aos hebreus, né? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz quem? Diz o Senhor. Então Paulo está lendo a profecia de Isaías ao povo aos hebreus. Diz o Senhor, na sua mente não é mais página amarelada, não é mais Torá, não é mais a Corã, é isso mesmo, a Corã, eu nem sei falar isso aí, não é mais isso aqui, ó. Isso aqui não vale nada, mano. Isso é páginas amareladas que se rasga e o final disso é no lixo. Se rasgou, acaba de para onde? Para o lixo. Então o que é que Paulo está dizendo aqui? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, é a profecia que Deus falava sobre Isaías, depois daqueles dias do ano 70, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Então Cristo ia ter uma lei? Ia. Não a lei de Moisés,
mas a lei, a sã doutrina de Cristo. As minhas leis na mente, também sobre o seu coração as escreverei. Não é mais página amarelada, não é mais carta do pastor. Ah, você vai para a cidade lá, com Xixina, leva uma carta minha, dizendo que você é meu produto. Não é mais. A carta agora está na nossa mente. Nós somos a carta, lida por todos os homens. O crente tem que entender isso, que ele não é um produto do pastor. Em primeiro, seu coração, as escreverei, e eu serei o seu Deus. Serei, você vê, que não era ainda. Eu serei o seu Deus. Depois do ano 70, quando a nova aliança tivesse sido firmada, então Deus seria o nosso Deus. E nós seríamos o povo dele. Quando a aliança tivesse firmada, que não estava aqui, ó. A aliança não estava firmada ainda. Então, meus amados, nós não podemos deixar se enganar pelo homem. Abra sua Bíblia em Colossenses. Tem mais 3 passagens. Colossenses. Colossenses capítulo 4. Versículo 6. Um versículo só. Versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável. A carta. A sua carta tem que ser lida. O homem, quando a nossa palavra é sempre agradável, quem está ao seu lado vai ler. Esse é um cristão. Porque a palavra dele sempre é agradável. A vossa palavra, aqui você vê que para cada povo, ele fala, Paulo pregava de uma maneira, reconhecendo, respeitando os costumes daquele povo, né? Aqui ele já está falando, a vossa palavra tem que ser sempre agradável, temperada com sal. Era sal, tinha que pôr sal na boca? Não, isso aqui é um adjetivo. Paulo está usando um adjetivo. Assim, por exemplo, o que é que Paulo está dizendo? Ó, uma carne sem sal, uma comida sem sal não presta para nada. Então a nossa palavra tem que ser temperada. Não pode ser o de mais, também não pode ser de menos. Nós temos que levar sempre graduadamente. Sabemos controlar a nossa palavra. Temperada com sal. Para saberes como deveis responder a cada um. Então, quando você sabe responder, mesmo em situações difíceis, você sabe responder, a sua palavra foi temperada. A sua carta, os homens vai ler, vai entender. Vai ler, vai entender. É essa a palavra de Cristo. Abra a sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 29. Tem essa passagem mais uma. Versículo 29. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim, unicamente a que for boa, para edificação, conforme a necessidade. Conforme a necessidade. Assim, transmita graça. Assim, transmita graça. Essa é a palavra, é a carta do cristão. Quando o cristão tem uma palavra temperada, quando ele transmite o Evangelho de Cristo, então quem está ao nosso lado lê
vai entender. Esse é um cristão. Esse é cristão. Olha, eu acho que ele é cristão. Olha o que ele está falando. Vê como ele fala. É um cristão. É assim. Uma palavra temperada. É assim a carta de Cristo. A epístola de Cristo que está na nossa mente e no nosso coração. E para nós encerrar hoje essa palestra maravilhosa, essa carta, as palavras dessa carta maravilhosamente, abra a sua Bíblia em Filipenses. Filipenses. Cadê Filipenses? Filipenses capítulo 2, versículo 14, 15 e 16, nós vamos ver, para não encerrar hoje. Fazei tudo sem murmuração, sem reclamar. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. 15. Para que vos torneis irrepreensível. No meio de uma geração perversa. No meio de uma geração perversa, você tem que fazer, você tem que ter palavra temperada, você não tem que estar reclamando de nada, você tem sempre que estar dando graças a Deus pelo que você tem, pelo que você é. Então, no meio da incredulidade, no meio da perversidade, você tem que ter essa carta, você tem que ser assim. Assim, até o perverso vai ler que você tem a carta, vai ler essa carta em você. Pervertida, geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis com luzeiros do mundo. Nós que temos essa carta, nós temos que resplandecer por este mundo, como luzeiros do mundo. É por isso, meus amados, e como nós temos essa carta na nossa mente, está escrito que nós somos ministro de Cristo, embaixador e embaixatriz de Cristo. E isso cuida de quê? Das coisas de Deus. Então, um cristão que é cristão de verdade, quando ele vê algo errado, falando coisa que não está ao contrário da carta, o cristão não vai ficar calado. Não, ele vai sempre dizer, não, acho que não é bem por aí não. Vamos ver direito isso aí? Vamos ler essa carta direito? Aí você começa a ler a carta direito para as pessoas e elas vão ter que ficar caladas. Porque como que elas vão contender com essa carta? Ninguém, meu irmão. Ninguém. Por isso que eu chamo teólogo e conto isso aqui, quanto que eu falo aqui e não aparece nenhum. Por quê? Eles não vão ter coragem de ir contra esta carta de Cristo. Porque não é contra mim que eles vão se levantar. Se eles se levantar, vão se levantar contra Cristo. E isso eles sabem muito bem que não pode. Vamos ler até o 16. Versículo 16. Perseverando a palavra da vida, perseverando a palavras da vida, a lei era a palavra de morte, era o ministério de morte. Isso está bem claro. Só os crentes que não vê isso. A lei era o ministério de morte, palavra de morte. Tanto é que Pedro matou Ananias e Safira. Porque Pedro não tinha esta palavra de vida. Pedro tinha o ministério de morte. É claro, o evangelho é muito claro, meus amados. Por isso que eu amo esse evangelho. Palavra da vida. Para que no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me
esforcei inutilmente. Só para chegar mais um pouquinho. Para que no dia que você morrer, no dia que você partir dessa terra, e quando você chegar no céu, seu espírito, não essa carne, o homem espiritual que está em você, não vê que foi em vão que você viveu nessa terra. Porque a pessoa que não vive esse evangelho está vivendo em vão. A pessoa que prega a lei está vivendo em vão. Então, meus amados, é tão fácil de entender o evangelho de Cristo. É fácil de entender. Basta que nós tenhamos essa carta imprimida na nossa mente. Nós vamos uma com a outra e dá certinho. Então, meus amados, era isso que eu queria passar para você hoje. Dividir com você, compartilhar com você. Esta palavra que eu recebo de coração aberto e de mente aberta. Porque esta palavra tem me feito crescer, esta palavra tem me fortalecido. Hoje eu vivo numa paz que não tem tamanho. Hoje eu vivo na glória. E é isso que eu quero dividir com todos vocês. Amém? Até quinta-feira. Paz e graça a todos nós. Amém?